Qual é a forma de abordagem desse paciente com dificuldade de coordenação? Então vamos falar da coordenação, porque o equilíbrio pode ser um equilíbrio por conta da ataxia por envolvimento cerebelar, mas também pode ser uma alteração de equilíbrio por questões de falta de sensibilidade, de falta de força, de questões visuais. E se a gente não faz exercício, a gente não tem esse hábito, né, sedentário, ou faz exercício da cabeça, que viu na internet, mas não faz da melhor forma, a gente não desenvolve esse aspecto que ele é muito importante. Oi. Vou só pôr um filtrinho aqui, senão pronto, agora sim. Isso eu não aprendi ainda, eu tenho que aprender com você, porque eu não estou usando filtro nenhum. Agora eu tô te vendo bem pós-praia, né? Bem vermelhinho. Você viu? O filtro ajuda muito nessa vida. Muito prazer, Ju. A gente tem falado, né, por mensagem, agora falamos por telefone, mas é um prazer poder estar aqui dividindo o espaço com você. Queria te dar boas-vindas ao nosso grupo. Já disse aqui antecipadamente que a busca por profissionais como você é importantíssima, né? E a presença de profissionais como você e como outros também que vão fazer o elenco aí do nosso mês de setembro é exatamente para tentar difundir um trabalho de qualidade focado em pacientes com a doença, né? Que no caso da fisioterapia a gente pensa que é fácil achar esse tipo de profissional, mas eu digo para você claramente que não é. E essa é a minha experiência, pelo menos aqui no meu estado, né? No estado do Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho de você, se apresenta, fique à vontade, seja bem-vinda. Perfeito, eu que agradeço imensamente vocês pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Acho que esclerose múltipla Rio foi quando eu comecei a mexer no Instagram e tinha decidido falar sobre esclerose múltipla. Acho que foi um dos primeiros Instagrams que eu comecei a seguir. Então muito legal poder estar aqui com vocês. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro, eu sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurofuncional, que é a área da fisio que cuida de pessoas que têm esclerose múltipla e outras doenças neurológicas. Eu já sou formada há 13 anos, me formei em 2010, estou especializada nessa área que eu disse, né, de fisioterapia neurofuncional. Também sou especializada na área de aprendizagem motora, que é quando a gente entende como a gente pode aprender ou reaprender os movimentos. E sou mestre em ciências da atividade física. Então são várias áreas que se complementam para a gente poder ajudar as pessoas que têm doenças neurológicas. A minha história com a esclerose múltipla começou em meados de 2012, quando eu trabalhava numa clínica e eu começava a receber vários pacientes de esclerose múltipla. E naquela época eu estava começando a cair aquela máxima que exercício físico fazia mal para paciente de esclerose múltipla, que eles não podiam sentir fadiga, porque a fadiga ia piorar a doença. Então eu recebi os pacientes falando assim: eu tenho esclerose múltipla, mas eu não posso fazer exercício, você tem que fazer com muito cuidado. E diante do conhecimento que eu já tinha na minha especialização, que eu já tinha tido na faculdade, eu achava muito estranho eles virem com esse discurso. Eu falei assim: a gente vai fazer exercício, vamos devagar. E esse foi meu primeiro contato, assim, com pacientes de esclerose múltipla. E desde então eu ficava intrigada com isso, comecei a pesquisar e comecei a entender que antigamente se falava exatamente isso, né? Que o exercício era ruim por causa do aumento da temperatura, que podia prejudicar as lesões. E se a fadiga acontecesse, ela também podia prejudicar, né? Piorar a doença. Então eu entendi esse medo, mas então, ao mesmo tempo já havia estudos que mostravam que o exercício físico realmente já podia ajudar e tinha seus benefícios para o paciente. E depois disso, em 2015, eu tive a oportunidade de trabalhar na BEM. Para mim foi um aprendizado assim enorme. Fiquei 2 anos lá trabalhando com eles e onde eu fui imersa no mundo da esclerose múltipla e foi onde eu falo que eu sou apaixonada, né, por atender pacientes de esclerose múltipla, que eu chamo carinhosamente de EMers. Então, conhecer e aprofundar no mundo deles e a partir daí eu não larguei mais, né, mesmo saindo da BEM, começando a empreender com o meu consultório, eu segui ajudando as pessoas com esclerose múltipla e mostrando que sim, é possível viver bem e que um dos pilares fundamentais do tratamento de quem tem esclerose múltipla é o exercício físico. Dentro do exercício físico, a fisioterapia ela é muito importante
para acompanhar vocês que estão aí. Então essa é a minha história, essa sou eu. É isso, estou aqui para ajudar e contribuir com vocês com o meu conhecimento. Eu acho que assim, a gente é movido por diversos fatores, né? Eu acho que o fator que implica com um maior poder assim dentro do meio da saúde é a paixão, né? A paixão pelo segmento, pelo tipo de trabalho que a gente escolhe, né? Porque sem paixão, sem vontade de crescer, sem vontade de fazer o melhor por aquele paciente que acaba vindo ao nosso encontro por diversos também motivos, fatores e, enfim, tudo que o traz para nossa frente, né? É exatamente essa chama, né? Essa coisa assim, nossa, eu aprendi, mas eu não estou satisfeito. Eu quero aprender mais, eu quero ver mais pacientes, eu quero acumular experiência, eu quero entender melhor a demanda, né? Então, é isso mesmo. Eu acho que tudo isso é claramente parte da sua história. É muito interessante e não é talvez, o meio mais fácil do fisioterapeuta atuar, né? Porque o fisioterapeuta não neurológico tem muito mais campo que o paciente neurológico, né? Do ponto de vista de volume, do ponto de vista de procura pelo profissional, né? E como é que está hoje, assim? Você hoje tem um escopo de trabalho principalmente ou exclusivamente para fisioterapia neurológica? Hoje a gente atua exclusivamente com pacientes neurológicos. A gente atende outras pessoas, mas é a minoria, né? Problema no joelho, problema na coluna, a gente atende. Mas hoje, preferencialmente, assim, principalmente, são pacientes neurológicos. A gente atende pessoas que têm esclerose múltipla, que é uma das doenças que a gente mais atende, Parkinson, paralisia facial, reabilitação vestibular, pessoas com tontura, com vertigem, né? Pessoas que tiveram AVC, Guillain-Barré. Então, na Barra a gente tem, que é meu consultório, né? O que eu falei que eu empreendi, é onde a gente atende esses pacientes, preferencialmente pacientes neurológicos. E sim, como você disse, é desafiador. Mesmo a gente estando aqui em São Paulo, numa cidade grande, as pessoas, primeiramente, elas entenderem que elas precisam fazer fisioterapia e que não é qualquer fisioterapeuta, qualquer fisioterapia que vai funcionar, né? Às vezes elas ouvem fisioterapia e põem tudo no mesmo saco, eu sempre falo isso, né? E as pessoas não sabem ainda hoje, a fisioterapia, né? Ela é uma profissão aqui no Brasil muito jovem, ela tem 50 anos de vida aqui no Brasil, né? De validação. Então é muito jovem, as pessoas não conhecem muito ainda, né? Ou tem aquela visão de fisioterapia do convênio, por exemplo, né? Aquela fisioterapia que faz um montão de gente junto com um fisioterapeuta que vai fazer um choquinho e que vai fazer um infravermelho e é isso. E que não funciona. E não é isso, né? No caso, a fisioterapia, ela tem uma gama muito grande, tem especialidades, tantas especialidades quanto a medicina, eu costumo falar. É praticamente uma especialidade de medicina para uma especialidade de física. Então tem a fisioterapia neurológica, que é o meu caso, tem a fisioterapia ortopédica, a pediátrica, a respiratória, a cardiovascular, a fisioterapia gerontológica, a fisioterapia que trabalha os acupunturistas, enfim, tem um monte de especialidade e cada um vai trabalhar na sua área. O que acontece muito é que quando o médico ele acaba pedindo a fisioterapia, ele fala fisioterapia. E o paciente vai atrás de quê? De fisioterapia. Só que ele não sabe que tem essa diferenciação e que às vezes se ele for numa clínica ortopédica, por exemplo, o fisioterapeuta provavelmente vai atender porque ele precisa de paciente, só que não vai ser o melhor atendimento que ele vai receber. Não vai ser um atendimento específico porque ele precisa. E quando a gente fala de paciente neurológico e paciente com esclerose múltipla, a gente tem que ter esse olhar específico. A EM é uma doença que tem muitas nuances. Existe até fisioterapeutas que são especializados em neurologia que têm receio de atender paciente de esclerose múltipla por aquelas razões que eu falei no começo, né? Tem medo ainda de fazer exercício. Já tive discussão com o profissional sobre fortalecimento muscular, que ela batia o pé e falava, não pode fazer fortalecimento. Eu falo, gente, a lesão não tá na junção neuromuscular, não tá na junção entre o músculo e o neurônio. Sim, afeta o músculo, mas é central. Eu preciso fazer fortalecimento. A fraqueza é um dos sintomas. Não tem como não fazer. Não vai
vai prejudicar, eu coloco meu mão no fogo que não vai prejudicar. Mas tem profissional ainda que acredita que prejudica. Então é muito complexo isso. Muitas brigas no meio do caminho, né? Pra gente conseguir mostrar. Eu vejo claramente o desafio de vários pacientes para a busca do fisioterapeuta com essa qualidade, né? Com essa visão da coisa. Então, muitos pacientes que me trazem até as indicações, porque eles falam assim, já passei por tanto fisioterapeuta, mas agora eu achei um que entende o que eu tenho, que está me propondo coisas que ninguém me propôs antes, entendeu? Então, realmente, eu falo, se apega logo a essa pessoa, porque esse profissional não é fácil de achar, né? E agora, assim, o nosso objetivo, um objetivo maior, né, é estabelecer essa verdade, é estabelecer essas informações. Você, obviamente, no seu canal já faz um trabalho fantástico e agora a gente vai somar esforços. Eu acho que esse é o ponto, porque o paciente precisa desse tipo de visão, uma vez que ele olha, quando ele vai procurar um médico, ele vai procurar um neuro, né? Então, logo faz sentido, se for procurar um fisioterapeuta, que procure um que tenha essa qualidade técnica na neurologia também. Eu sempre falo para os pacientes, você não vai tratar esclerose múltipla com um ortopedista, você vai tratar com um neuro. Então, é exatamente isso. Você vai no neuro, você tem que procurar um fisioterapeuta neurológico. E os profissionais que tenham a ligação nesse âmbito, né? Que aí vai fazer muito mais sentido, a gente se especializa nisso. Rapidamente, Gil, qual é a sua principal rede e aonde você atende? Perfeito. Minha principal rede de acesso aqui no Instagram, vocês podem, na parte aqui de cima do Dr. Marcos, você pode clicar lá, vai aparecer seguir, você me segue lá e a gente pode conversar no direct. Além disso, eu tenho canal no YouTube, no TikTok, estou em todas as redes sociais, então se eu não achar, pode me seguir aqui, me fala que eu mando depois. E aqui em São Paulo, a gente atende no bairro de Moema, na Avenida Moema, 265, na Balance Fisioterapia. Você pode procurar Balance Fisioterapia, também tem no meu perfil e a gente pode te ajudar. E a gente não atende só presencial, a gente também atende de forma online, então qualquer pessoa nesse mundão pode ser nosso paciente, a gente tem resultados incríveis e acho que a gente vai conversar sobre isso aqui no decorrer da live. Com certeza, para mim a transição maior foi durante a pandemia, né, para essa questão da presença online, mas eu não vejo mais limites, né, porque é muita coisa, a gente faz muita coisa legal online, a gente consegue fazer considerações profundas sobre o paciente com medicina, com telemedicina e com atendimentos online, como você está fazendo. Os programas, possivelmente, que você tem a metodologia para aplicação em pacientes à distância também deve ser super bem estruturada. Então, aproveitem, tá, gente? Aproveitem que realmente, é uma conversa anterior que eu tive com a Gil. O paciente que não tem nenhuma alteração física, ele não vai pensar no fisioterapeuta inicialmente como um suporte, né, Gil? Mas existe já claramente evidências de você, Gil até me botou um cenário muito comum. Por exemplo, o paciente que é sedentário, isso é claro, eu vejo toda hora no consultório. Você faz alguma coisa? Não. Você tem alguma atividade física? Não, nunca me dediquei a isso. Esse paciente, talvez, nessa conversa que eu tive com a Gil, é um paciente muito interessante para passar por uma consulta, uma avaliação fisioterápica antes de começar ou buscar fazer uma atividade física específica, né, Gil? Explica um pouquinho melhor isso pra gente. Sim, porque nosso corpo ele foi feito para se movimentar e a gente tem todo um aspecto que envolve isso neurologicamente, fisicamente. A gente precisa, para se movimentar, ter um negócio que chama consciência corporal, né? Ou nome chique, né? A gente pode falar propriocepção. A gente entender o novo movimento do nosso corpo, a gente saber onde está o nosso corpo no espaço, como ele está se movimentando. E se a gente não faz exercício, a gente não tem esse hábito, né? Sedentário, ou faz exercício da cabeça que viu na internet, mas não faz da melhor forma, a gente não desenvolve esse aspecto que ele é muito importante. E sem a consciência corporal, sem a força muscular que a gente vai ter, sem o equilíbrio, se eu vou me aventurar a fazer uma atividade, um exercício físico, às vezes sozinho ou com outro profissional que não vai ter esse olhar, às vezes eu posso me machucar, às vezes eu posso não ter esse benefício do exercício de uma forma tão completa. Então, na FISI, a gente vai trabalhar ajudando você a ganhar essa consciência corporal, tendo uma visão diferenciada dentro do seu exercício
exercício do seu movimento que pode te ajudar. Às vezes, você nem percebeu ainda, mas você já está tendo uma alteração do equilíbrio que você não passou ainda com o médico, não foi avaliado por ele. E aqui com a fisioterapia, como a gente vê vocês mais frequentemente, a gente consegue perceber essas alterações que às vezes você não percebeu no seu dia a dia, né? Então, a fisioterapia, quando a gente começa de uma forma precoce, né? Eu gosto de falar logo depois do diagnóstico, a gente consegue ter esses benefícios, te ajudar a orientar num exercício físico que você vai fazer, preparar o seu corpo para esse exercício e sempre ter esse acompanhamento junto com o físio, como você passa com o médico. Você passa recorrentemente com o médico para ele te orientar, para ele te acompanhar. E na parte motora, na parte do corpo, o físio também vai fazer isso. E também, às vezes, te ajudar a achar uma atividade física que você, às vezes, não encontrou. O físio pode ajudar e falar assim, talvez seja legal você testar, por exemplo, uma luta, ou uma dança, ou experimenta o pilates, ou faz uma natação, ou algo assim do tipo. Então, o próprio físio pode te orientar no exercício físico que vai ser importante para você, que vai te ajudar nesse meio do caminho. Então, a físio, eu falo que ela tem que estar presente desde o diagnóstico até quando surgem as sequelas. E quando a gente fala nesse ponto inicial, a gente ajuda, junto com o exercício físico, a ter essa reserva funcional, a gente deixar você mais funcional para quando vier um surto ou vier uma progressão da doença, você não sofrer tanto, né? A gente fala isso, recuperar mais rápido. Entendi. Esse é um conceito que é super válido frente às dificuldades que o paciente tem, até mesmo de se adaptar a uma atividade física, né? Porque se você, nunca fez nada, né? Aí de repente chega um médico que cai na tua vida de paraquedas e fala assim, olha, para sua doença é bom fazer isso e a atividade física. Tem que fazer. Porque esse é o discurso hoje. Esse é o discurso, mas a execução das tarefas não são tão simples. Você ir atrás de um bom psicólogo, você cumprir seu tratamento direitinho, você ter uma qualidade de vida boa, alimentar saudável, dormir bem. Às vezes o discurso é bonito, mas a execução não é fácil, né? E a parte física é fundamental. Às vezes você vê pacientes, mas eu comecei a fazer academia, não gostei. Talvez não seja esse o exercício mais adequado até para você fazer, mediante a sua configuração naquela palavra super importante da Gil, frente a classificar ou tentar identificar no paciente coisas que poderiam, né, direcionar melhor ele para uma atividade física que ele vai ter melhor adaptação, melhor continuidade. O problema não é começar, o problema é continuar, né, Gil? Sim, eu falo que tem que dar o primeiro passo. Às vezes a física é esse primeiro passo, né? Tem diversos pacientes, dois em específico que eu já fiz live, já conversei com eles, que é o Diogo e o Neto. O Diogo faz hoje levantamento de peso, ele é atleta de levantamento de peso, e o Neto, ele corre, ele é um ultramaratonista, os dois têm esclerose múltipla, e os dois eram sedentários previamente do diagnóstico. E eles começaram a fazer fisioterapia, e dentro da fisioterapia, não comigo, com outros profissionais, mas eu gosto de citar o caso deles, e com base nisso, eles foram indo e migrando para os esportes, e se transformando em atletas. E olha que bacana, a fisioterapeuta que guiou eles para esses exercícios físicos, né? Para esses esportes modalidades, para eles né? para eles serem atletas. Então, na físio, mesmo que você não goste de fazer exercício físico, a gente vai, lógico, ela é necessária, como eu conversei com a doutora Cris Prado, que também é uma paciente de EM, é um remédio que você tem que consumir de qualquer forma, mas você consegue, dentro da físio, também direcionar para outros exercícios que vão ser complementares, a gente complementa. A visão do físio vai ser uma, daquele exercício. A visão do educador físico, do treinador, vai ser outra. E às vezes você pode fazer o mesmo exercício. Eu posso passar um agachamento na sessão de fisioterapia e você fazer um agachamento na academia. Só que o meu objetivo com o agachamento vai ser diferente do objetivo do professor da academia. E esse agachamento que você vai fazer com minha supervisão, ou fazer com a supervisão do professor, eles se complementam e vão te ajudar de formas diferentes para você melhorar seu aspecto motor, por exemplo. Eu vi uma pergunta aqui, um comentário de um paciente que falou que a esposa dele foi proibida de fazer hidroterapia porque havia uma questão da piscina ser aquecida, mas ela foi direcionada para a atividade de pilates e se deu super bem, ou seja, teve, né, conseguiu possivelmente permanecer
no Pilates e viu resultados interessantes. Né? Então, assim, vamos tentar esclarecer essa questão da água quente. Você vê isso muito? Os pacientes te perguntam sobre isso? Como é que é a tua interface com esse tema, né? Perguntam bastante sobre hidroterapia hidroterapia e hidroginástica. Tem diferença entre elas, né? As duas são feitas na água. A hidroterapia é feita por profissionais de fisioterapia. E geralmente a hidroterapia, a piscina é aquecida, porque tem muitas doenças que sofrem com espasticidade e água quente, né? O caso da esclerose múltipla também sofre, mas AVC, lesão medular, TCE, que são pacientes que se beneficiam muito, né? Fibromialgia, que se beneficiam muito da hidroterapia, precisam da água quentinha. Só que qual é o problema da esclerose múltipla? A gente não são todos os pacientes, mas muitos pacientes sofrem da intolerância ao calor. Então, ele vai entrar dentro da piscina, que é aquecida a 38 graus, é uma água bem quentinha, água tipo banho de bebê, bem quentinha mesmo, é mais quente que banho de bebê. Ela é uma água quentinha mesmo, e ele vai entrar, vai começar a fazer exercício. A água tá quente, vai se aquecer, e ele pode ter uma grande chance de ter intolerância e entrar em fadiga. Então, é muito difícil esse paciente dar continuidade na hidroterapia. A hidroginástica, ela é feita por profissionais de educação física e ela também pode ter, vai depender da academia, água quente. Se você tiver na sua região, às vezes tem clubes que tem piscina aberta, aí no Rio é mais fácil que aqui em São Paulo, aí às vezes tem piscinas mais frias e que dão hidroginástica. Aí não tem problema, porque a piscina vai estar fria, você vai fazer o exercício e bola pra frente. Outro ponto, vai depender. Eu conheço pacientes que não têm intolerância ao calor, eles não sofrem com o calor. E verdade. Aí eles poderiam fazer hidroterapia, e porque não ia ter problema algum. A água é um meio muito bom. O que eu falo em relação à hidroterapia e hidroginástica é que o meio aquático é muito legal, facilita o movimento, ajuda em vários aspectos, mas ele não pode ser seu único exercício. Por quê? A gente vive no solo, a gente vive com a ação da gravidade. Se eu só faço exercício dentro da água, onde eu tenho essa ação da gravidade diminuída, eu vou ter fortalecimento, eu vou ter benefícios, mas quando eu vier para o solo, eu ainda não vou ter todos os benefícios que eu precisava. Então, fazer exercício dentro e fora da piscina. Se você optar por exercícios dentro da piscina, lembre que você vai precisar fazer exercício fora também. Os dois se complementam. É interessante essa dica, né? Porque, na verdade, é real, né? Então, o exercício na piscina, talvez... Você vê o exercício na piscina, na água, né? Como um exercício para pessoas que estão mais comprometidas fisicamente, assim, exclusivamente para elas ou não? Vê de uma forma geral interessante, mas para esse grupo seria mais adequado ou mais normalmente recomendado? As pessoas que estão mais debilitadas, elas vão se beneficiar muito da água pelas propriedades da própria água, né? Então eu trouxe algumas propriedades. O calor, então quem já está mais comprometido tem uma espasticidade maior, a perna trava mais, então o calor já vai ajudar a relaxar. A gente tem a flutuação que vai ajudar com que a gente tira a gravidade, então você vai flutuar, então os movimentos ficam mais leves, mais fáceis, né? Tem um empuxo que a água te abraça, né? Então também vai evitar que você caia ou que você se machuque. Então a água tem vários benefícios. Se a pessoa tem dificuldade para se movimentar, a água vai facilitar. Então tem muita gente que não anda no solo, mas que dentro da água consegue fazer uma marcha dentro da água, né? Não é uma marcha igual a gente anda fora, mas consegue andar dentro da piscina. Em questões de autoestima, em questões até da mobilidade da perna, do quadril, enfim, é muito benéfico fazer o exercício dentro da água quando a gente pensa em pacientes que têm alterações mais graves. Mas quem não tem alterações graves também se beneficia da água da mesma forma. A água facilita, mas ela também pode dificultar. Eu posso colocar acessórios que eu vou ter que fazer muita força para fazer o exercício. Na fisioterapia nunca é fácil. A gente sempre consegue uma forma da gente piorar, né? Seja na água ou fora dela. A gente sempre acha uma forma de deixar difícil. Então, para os dois, mas eu priorizo a hidroterapia nos pacientes mais graves. Legal. E dentro do cenário, assim, aí é coisa minha, tá? Eu vou fazer perguntas que eu acho interessantes para eu saber melhor. Por exemplo, o paciente que desenvolve uma questão onde ele tem dificuldade de equilíbrio. Como é que são talvez o programa para esse tipo de paciente? Qual
fala algumas coisas, talvez, que seja importante para um paciente que tenha, né, o que nós chamamos de ataxias, né, mas que são distúrbios de coordenação. Eu tenho muitos pacientes meus, muitos que eu digo, né, os que habitualmente têm alterações mais crônicas, acabam tendo um pouco de alterações de coordenação no conjunto do problema. Qual é a forma de abordagem desse paciente com dificuldade de coordenação? Então vamos falar da coordenação, porque o equilíbrio pode ser um equilíbrio por conta da ataxia por envolvimento cerebelar, mas também pode ser uma alteração de equilíbrio por questões de falta de sensibilidade, de falta de força, de questões visuais, de questões vestibular, né? Enfim. Exato. A coordenação motora, a gente vai trabalhar dentro dos próprios exercícios, né? A falta de coordenação também entra numa falta de sequenciamento do exercício. Os pacientes atáxicos, eles não conseguem fixar o movimento para fazer. Então, às vezes, a gente utiliza estratégias de colocar pesos nos braços ou nas pernas durante o exercício. A gente sempre vai fazer um exercício que eu chamo de funcional. E que é isso? Eu sempre gosto de traduzir para os pacientes, porque se a gente falar muito difícil, eles não me entendem. Por exemplo, eu posso pegar um exercício e pedir para o paciente pegar um halter e fazer um fortalecimento de bíceps. Ganhar força de um paciente atáxico, um paciente descoordenado, é importante. Só que para o cérebro, para a gente trazer essa referência para o cérebro, é um exercício, ponto. Se eu adiciono a esse exercício algo funcional, que é isso? Algo que lembre alguma atividade do dia a dia. Então, por exemplo, eu posso pôr uma caneleira no braço desse paciente, pegar uma garrafa de água, colocar ali na frente e falar assim, agora você vai esticar o braço, pegar a garrafa e levar à boca. Só esse ato dele levar a garrafa à boca, que é uma atividade que ele vai fazer durante o dia, mas com peso, eu tô fazendo um fortalecimento que a gente chama de orientado à tarefa. Então, eu vou trabalhar a coordenação dele sequenciar o movimento, vou trabalhar a força muscular, ainda tô ativando e melhorando a neuroplasticidade com esse exercício funcional para o paciente. Então, a gente trabalha dessa forma. Então, a gente vai ver qual é a queixa, o que ele gosta de fazer, o que ele quer fazer e vai associando, por exemplo, técnicas como essa do pezinho no braço para trabalhar a coordenação. Acho fantástico esse trabalho que você vem fazendo, com essa garra aí que você já demonstra claramente. Eu boto assim nos meus esquemas aqui para mostrar para o paciente que ele é o centro do universo, né? Não é o médico o centro do universo. Mas eu sou muito fã dessa especialidade, que é a fisioterapia pélvica. Vai ajudar no pré-gestação, então nos problemas urinários, na EN, durante a gestação, tanto nos problemas urinários quanto na preparação do parto. Mesmo se você for ter parto normal ou cesárea, vai ser muito importante. E na fase do pós-parto, na fase do puerpério.